Eu acreditava que meu pai ele não gostava de mim. Então, cada dia que passava, eu criava um ódio, um ressentimento muito grande do meu pai. Eu acredito que se eu cuido da missão de Jesus, se eu cuido do povo de Jesus, o próprio Jesus cuidará da minha família. Olá, estamos de volta com o programa Histórias em Oração. E agradeço a você que com muita fidelidade nos acompanha. Hoje, no programa especial de Natal, você vai conhecer o testemunho do Jefferson, um jovem que enfrentou muitas dificuldades na sua família, mas que através do amor de Deus conseguiu superar. Acompanhe conosco. Eu nasci numa família católicos não praticantes. Eu lembro que eu vim crescendo com um carinho de pai, um carinho da minha mãe, até o momento em que minha mãe descobriu que meu pai já tinha constituído uma outra família. Foi daí que começou a gerar as brigas entre meu pai, entre minha mãe, onde, querendo ou não querendo, muitas vezes afetava até a nossa própria família, os parentes, até eles entravam em meio a essas discussões. Eu fui crescendo acreditando nessas coisas, que minha vida ela simplesmente seria uma vida de brigas, onde meu pai chegava do serviço, trazia presentes para minha irmã, para o meu irmão, e para mim ele não trazia nada. Aquilo para mim ele me machucava muito. Boa noite. Boa noite, mulher. Onde estão as crianças? Tá lá pra dentro, lá pra dentro. Trouxe um presente para elas. E o meu, pai? Você não trouxe o meu, pai? Jesus, eu te peço mesmo de poder tocar o coração deste casal, desta família, que com o tempo, infelizmente, foi se distanciando sempre mais, rompendo, quebrando os relacionamentos entre eles, e cada um, a certo ponto, chega a ficar por conta, sem abrir o seu coração para o outro. Eu te peço, Jesus, você que é no colo de Maria, você que é no colo de José, cuida este casal, porque eles possam se sentir amados. Sim, Jesus, abre o coração neste momento de todas estas famílias que comigo estão rezando, porque uma gota do teu amor possa tocar o coração de cada membro da família. Obrigado, Jesus. Eu acreditava que meu pai ele não gostava de mim, que meu pai ele só tinha carinho pela minha irmã, pelo meu irmão. E eu fui crescendo muito nessa realidade, né? E toda vez que meu pai ele chegava atrasado em casa, ele chegava um pouco mais tarde, era motivo de briga com a minha mãe, porque minha mãe já começava a falar que ele não estava trabalhando, que ele não estava jogando futebol com os amigos do serviço, mas que ele estava na casa dessa outra mulher. Isso é hora de chegar em casa? Eu tava trabalhando. Não, eu não quero saber, entendeu? Eu não quero saber. Você tem filhos em casa, entendeu? Você tem filhos e você fica com um outro lugar e esquece que tem uma família em casa? Louca. Que louca, entendeu? E eu fui crescendo dentro disso e aquilo foi me machucando muito. Toda vez que meu pai chegava atrasado, mais tarde que minha mãe começava a falar que ele não estava fazendo isso ou fazendo aquilo, mas que estava na casa dessa outra pessoa, minha mãe e meu pai começavam a quebrar esses móveis, né? Então tudo que um dia eles constituíam, que eles demoravam para constituir algum móvel material,
eles quebravam em menos de um minuto. Eu te peço, Jesus, agora de poder tocar o coração deste jovem, sobretudo no sofrimento interior muito grande, onde não sente por nada o desejo de voltar em casa, pela fratura, pelas divisões, pelas gritarias, porque ele não se sente amado pelo Pai. Quanto destes jovens que agora comigo estão participando deste programa estão sentindo esta traição do Pai. Eu te peço, Senhor Jesus, de poder agora agir no coração deste jovem, porque ele não se desvie, não procure se soltar de casa, mas que possa sentir a necessidade de poder recomeçar um diálogo com seu Pai. Jesus, você tem este poder. Você tem este poder de poder dizer a São José, o teu Pai, que agora está no céu, que possa tocar o coração deste pai, que está dividido, que está longe do filho, porque este pai também, ele possa ter a força de poder voltar no coração do filho. Te agradeço, Jesus, por esta oração tão simples, porque você está tocando o coração dos nossos e nos permite de poder não deixar de lado a família, não fugir da família, mas fazendo uma escolha profunda, voltar na casa do Pai. Os pais são de grande importância na educação dos filhos. E como ficará a vida do Jefferson com todas essas brigas dentro de casa? No próximo bloco você vai acompanhar. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. A paz para o seu povo e seus amigos. Para os que voltam ao Senhor seu coração. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. E ao seu redor os animais que ali moravam. Advento, tempo de preparação para receber o menino Deus, que vem trazer paz e salvação a cada um do seu povo. Neste segundo bloco do programa Histórias em Oração, você vai acompanhar as escolhas que o Jefferson fez e que mudaram o rumo da sua vida. E eu sofria muito juntamente com os meus irmãos, que na época nós éramos muito pequenos, né, a diferença de 3 anos para cada um. Eu fui procurar fora um carinho paterno, né? Eu procurava dentro de outras casas de vizinhos, casas de amigos, até mesmo dentro da igreja, aquilo que eu não encontrava em casa, que era um carinho, uma atenção de um pai. Foi daí que eu comecei a ser convidado a fazer parte da igreja católica, me convidaram para fazer o catecismo. Eu mesmo sem saber o que significava um catecismo, por não ter nascido dentro de uma família católica praticante, eu aceitei. Eu acredito que daí foi o meu início dentro da igreja. Foi aí onde eu fui começando a compreender a vontade de Deus, o plano de Deus na minha vida. Ah, tudo bom? Tudo bom, Jefferson? Tudo jóia. Então, vai começar a nossa catequese. As inscrições também estão sendo feitas. Você não gostaria de participar com a gente? Vou dar uma pensada, querida. Eu tô meio ocupado esses últimos tempos, sabe como é, né? Nossa, mas vale a pena. Vai ter jovens da sua idade, você vai poder ensinar vários irmãos da igreja também. Prometo que eu vou pensar com carinho, filha, que tô meio corrida mas olha, agora, só tá? Só um minutinho. Faz uma coisa diferente, porque às vezes tem tanta rotina, trabalho, estudo. É mesmo, né? Vamos dar um tempinho pra Deus, não, vamos né? lá. Eu vou fazer minha inscrição, sim. eu vou começar a fazer. Isso, Jefferson. Hoje a gente vai falar um pouco da Santíssima Trindade. Alguns de vocês já ouviram falar sobre a Santíssima Trindade? Eu conheço. Você conhece? Conheço. O que você sabe sobre a Santíssima Trindade? É um só Deus em 3 pessoas. Sim. O porquê, como, né? Que existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Eu acho que vocês podiam estar anotando isso, né? Anota Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
E esses 3 Deus se formam. Quero continuar este caminho, Jesus, deste jovem. Quero continuar toda a travessia, os sofrimentos, toda a dinâmica que você está permitindo nele para poder, a um certo ponto, também perceber que fugindo de casa, até ir no seminário, não é a solução do problema dele. Você, Jesus, na idade de 12 anos, foi embora de casa e Maria e José te estavam procurando. Mas você tinha bem claro que você devia fazer a vontade do Pai, de Deus Pai. Mas depois, com simplicidade, voltou para poder estar com José e Maria. Eu te peço esta graça, porque este filho possa compreender, através dos sofrimentos que ele está vivendo, que viveu no seminário, que viveu fora de casa, que ele possa novamente sentir o desejo de poder voltar no lar, recomeçar uma vida nova, ter a coragem de ser ele o primeiro que quer voltar. Jesus, eu te peço esta graça. Faz que, como você voltou na casa do Pai e de Maria e foi obediente e cresceu em unidade, justiça e paz, possa também este teu filho voltar na casa do Pai. Porque dentro da catequese eu já me tornei um coroinha, depois do coroinha eu fui acólito. E ao passar do tempo, né, eu comecei a compreender a vontade de Deus. Foi onde eu fui um dos fundadores do Ministério de Música. Passando-se mais algum tempo também, eu fui coordenador de grupo de jovens nessa mesma comunidade. Então eu fui sentindo aquela atenção, aquele amor das pessoas, de próprio Jesus Cristo que agia e falava comigo naquela época, mesmo muito forte. Então aquilo que eu não conseguia achar em casa, toda aquela atenção, todo aquele carinho, eu consegui encontrar fora de casa. Foi daí aonde eu pensava que Deus, Ele me ama de tal forma que me completa quando estou fora de casa. Então foi onde eu pensei, a minha vocação é ser somente dele. Foi quando eu acreditei que a minha vocação era para ser padre. E durante 2 anos eu comecei a estudar, a fazer esses encontros vocacionais, onde nós ajudávamos nessas comunidades, paróquias, que necessitavam de alguma ajuda na parte litúrgica. Então eu fui começando a me envolver cada dia mais dentro da Igreja Católica em relação a esses trabalhos. E eu me lembro, foi muito legal, na época em que nossas comunidades não tinham coroinha, né? Então eles aproveitavam de saber que eu estava buscando um entendimento maior na igreja e me convidaram também para dar formação para os coroinhas. Então tudo aquilo que eu aprendia no seminário, tudo aquilo que eu aprendia nos encontros vocacionais, eu colocava em prática com os coroinhas. Eu não guardava um conhecimento para mim. Né? Tudo que eu aprendia no final de semana, no outro final de semana, eu levava a essas pessoas. E durante 2 anos eu fui fazendo esse caminho vocacional, fui conhecendo pessoas que me mostravam uma outra realidade de vida, outros seminaristas, outros vocacionados que mostravam a cada dia os motivos deles estarem ali dentro. Uns outros seminaristas também se colocavam a dizer que eles estavam ali por ter sentido também rejeitado pelos pais e se encontrar dentro da igreja. Outros falavam que Deus realmente chamava ele, né? Então eu fui vendo diversos chamados, né? E dali eu fui vendo que Deus ele realmente te chama, Deus ele realmente precisa de você, Jesus ele te conhece. Então foi dali onde eu comecei a compreender que Deus ele precisava de mim. Jefferson tomou uma importante decisão em sua vida, julgando estar a fazer a vontade de Deus. Mas no terceiro bloco você vai acompanhar as maravilhas que Deus realizou na vida desse jovem através do perdão. Fique conosco. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
No princípio, ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Feliz Natal mesmo. Eu, em nome da Aliança de Misericórdia, quero dar os parabéns, os votos para você, porque este Natal possa ser um Natal de alegria. Que este dia possa a paz entrar na sua casa e que Jesus possa dar uma felicidade que, sobretudo, nasce no profundo do seu coração. Natal é vida, é luz, luz que brilha nas trevas. Chegamos ao final de mais um programa Histórias em Oração e você está acompanhando o testemunho do Jefferson, esse jovem que enfrenta grandes dificuldades com seu pai. Mas agora, nessa noite tão especial de Natal, ele viverá um momento muito importante. Aguarde e veja. Depois de 2 anos de discernimento, rezando muito, eu conheci uma pessoa, mas essa pessoa ela me ajudou muito, né, a entender que para mim servir a Deus não era simplesmente sendo um padre ou sendo freira. Eu poderia servir a Deus não somente sozinho, mas eu poderia constituir uma família e fazer com que a minha família servisse a Deus. Infelizmente hoje essa pessoa ela não se encontra mais conosco. Deus levou, uma pessoa muito jovem, mas uma pessoa muito batalhadora. E mediante a tudo isso, eu fui começando a servir a Deus de uma forma mais simples, mas com bastante amor. E passando o seu tempo eu fui pedindo para Deus realmente ir curando o meu coração, para que Ele pudesse realmente mostrar para mim a vontade dEle em minha vida. E eu fui compreendendo que meu pai, Ele me amava, assim, que meu pai Ele me ama, só que é de uma forma diferente. Meu pai, ele, desde a minha infância, ele queria me educar de uma forma adulta. Tenho uma lembrança muito grande de uma noite de Natal, onde nós fomos passar toda a nossa família reunida na casa da minha madrinha. E quando deu exatamente meia-noite, a família toda se reuniu, vamos fazer um momento de oração. E nesse momento de oração foi onde o meu pai ele se abriu. Foi o momento em que ele pediu perdão para toda a família. Gente, já tá pronto, agora a gente pode cear. Ei, vamos comer! Tô com fome! Antes eu quero falar uma coisa. Hoje é Natal, né? E antes da gente poder cear, eu quero pedir perdão para vocês, né? Poder nos reconciliar. Né? Então, para você, minha esposa, eu quero te pedir perdão por não ter sido um bom marido. E para você, meu filho, eu quero te pedir perdão por tantas vezes eu não ter te dado atenção, não ter te dado amor, carinho. Perdão. Pai. Fica tranquilo, pai. Gente, isso é de Fica assim, Deus, não, pai. porque Jesus nasceu. E hoje eu posso mostrar uma nova realidade. Hoje eu vivencio uma nova realidade com a minha família. Hoje meu relacionamento com meu pai é um relacionamento realmente de pai, filho e amigo. Eu me recordo de uma época onde eu ainda tinha aquela sensação de rejeição, que eu participei de um encontro de jovens. E naquela época eles pediram para a gente escrever uma carta aquilo que nós queríamos que nossos pais dissessem para nós. E nessa época, quando eles falavam muito em família, eu sentia muito a ausência do meu pai na minha vida. E foi de onde eu escrevi essa carta, dizendo tudo aquilo que eu gostaria de um dia escutar do meu pai. Eu simplesmente escrevi numa folha de papel a simples palavra: Pai, eu gostaria que um dia você dissesse que me amava. E eles pediram para que nós guardássemos essa carta em algum local onde essa pessoa pudesse ver. Eu guardei bem dentro do guarda-roupa dele. Em menos de 2 dias ele conseguiu localizar esse pedaço de papel. E quando foi numa missa, no domingo,
O meu pai, que nunca tinha ido para uma missa, ele chegou nessa igreja, eu estava tocando, ele participou da missa, do começo até o fim, pegou o microfone e falou: Jefferson, se um dia você quis ouvir eu dizer que te amo, hoje publicamente eu provo o meu amor para você. Eu te amo, meu filho. Daí foi onde foi começando a cura. Aí foi onde foi que eu comecei a compreender que realmente meu pai, ele me amava. Eu que não conseguia enxergar este amor dele. E hoje, graças a Deus, nós permanecemos juntos. Eu, meu pai, minha irmã, minha mãe, meu irmão, vivendo numa realidade estável, numa realidade de amor, de uma família unida. Eu acredito que se eu cuido da missão de Jesus, se eu cuido do povo de Jesus, o próprio Jesus cuidará da minha família. Então eu acredito que a minha família está não na minha vontade, mas sim na vontade dos projetos de Deus. Após o pedido de perdão do seu pai, Jefferson descobriu em sua vida o grande amor de Deus. Por isso acompanhe agora uma reportagem especial com o padre João Henrique sobre a família de Nazaré. E logo após, receba a bênção do nosso querido padre Antonello. Um abraço a você e também um feliz e santo Natal. Que o menino Jesus possa encontrar um lugar para nascer na sua família. Um abraço e até o próximo Histórias em Oração. Feliz Natal para você, Feliz Natal para todas as famílias. Glória a Deus nos altos do céu e paz na terra para os homens que o amam. Que na tua casa haja a paz de Cristo neste Natal. Como é lindo poder ver a família de Nazaré e esta família de Nazaré sendo um estímulo, sendo uma mensagem viva, uma proposta concreta para a tua família. A tua família seja esta família onde Jesus seja o Senhor, onde Jesus no meio de vocês, porque onde 2 ou 3 estão unidos no nome de Jesus, Ele está no meio de nós, possa reinar. A alegria do Natal é a alegria de ter Jesus, um Jesus vivo, um Jesus que se faz presente pela comunhão, pelo perdão, como acabamos de escutar nesta história maravilhosa, história em oração. Desejo que todos vocês possam dormir com Jesus, dormir na presença do Senhor, dormir neste amor. É tão fácil pedir perdão, é tão difícil quando o capeta nos tenta no orgulho, mas tão simples quando a simplicidade de Jesus nos ensina o caminho da humildade, o caminho da simplicidade. Aprenda de Jesus a ser criança, a ser o pequeno, a ser o menor e peça perdão. Viva um Natal de paz, viva um Natal com Deus. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Feliz Natal. E com grande alegria então que eu quero com você rezar. Rezar porque este Natal possa ser um momento de grande graça e de grande bênção para você. Que a Sagrada Família possa tocar o teu coração. Que o presépio que você realizou na sua casa possa ser como um sinal de bênção entre José e Maria que abraçam, que pegam no colo este Jesus que nos salvou. É por isso, Jesus, que eu quero te louvar e te agradecer, porque na tua imensa misericórdia você decidiu de poder se tornar uma criança. Um menininho que vem nos nossos braços e nos diz como nós devemos ser tão afetivos com os outros. Obrigado por este teu decidir de estar junto nesta Sagrada Família. Eu te agradeço, Jesus, por este caminho que você sempre faz com cada um, porque a um certo ponto nós podemos chegar a Ti e podemos compreender na vida nossa humana como tudo deve ser divinizado, tudo deve ser entregue a Ti. E por isso que eu agradeço por este dia, por este grande momento onde na noite de Natal você aparece para nós, junto com José e Maria, para santificar a Santa Família. Eu quero também, queridos e queridas, abençoar vocês por este caminho deste jovem que com muito sofrimento, a um certo ponto ele percebe que voltando em casa, amando o pai e a mãe, acontece mesmo uma nova vida na família. E quero, com esta bênção, abençoar todos vocês neste Natal e que vocês possam viver a vida da Sagrada Família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe.